Ok. Boa noite, Camille. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar com você pela primeira vez ao vivo. Nós não conseguimos conexão, né, pelo Facebook. Tava difícil. Tava difícil. E aí, para a gente não deixar de fazer, né, tem tanta gente me perguntando questões relacionadas à alimentação para emagrecimento, que eu falei, não, então vamos para o plano B. Né? A gente não pode ficar emperrada quando uma coisa não dá conforme a gente havia planejado. Né? Então vamos colocar o plano B em ação. Estou vendo que tem alguns convidados aí com a gente também. A Cristiane. Tem que procurar lá naquele negócio. Eu baixei. Sejam muito bem-vindos. Se apresentem para a gente, por favor. Presente. Se apresente. Vai. Não quero nem sorrir. Mas que não está conseguindo apresentar. E agora? Enquanto eles configuram lá, estou vendo que a Roseli entrou agora também. Obrigada, Roseli. Que bom que você está aqui com a gente. Obrigada pela participação, pela presença. É um prazer, viu, te ver novamente. Camille, enquanto o pessoal configura, eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar com vocês o seguinte. Algumas pessoas devem entrar, né, aqui no vídeo. Então, para a gente conseguir levar essa apresentação, esse vídeo de uma forma, né, contínua, eu vou silenciar o microfone de vocês inicialmente, tá bom? E aí, mais para frente, eu abro o microfone para quem quiser fazer pergunta. Pode ser assim? Podemos combinar dessa forma com vocês? Se vocês estiverem me ouvindo, por favor, me dê um joinha se vocês estiverem de acordo com isso que eu falei. Roseli está de acordo? Vou silenciar, tá bom? E a Cristiane também está de acordo? Vou silenciar, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, façam assim, ó, levantem a mão, tá? Quando vocês levantarem a mão, eu vou entender que vocês querem fazer uma pergunta, aí eu abro o microfone de vocês, tudo bem? Ótimo. Ok. Camille, então vamos lá. Obrigada, muito obrigada pela sua presença, por topar, né, esse convite, por topar fazer o plano B comigo, né? Enfim, fazer essa apresentação aqui pelo Zoom. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, né, nas redes sociais e também no grupo que nós participamos juntas, no desafio do Team Carrasco. E eu gosto muito da forma como você aborda, né, a questão da alimentação. E eu falei, poxa, ela tem tudo a ver com o que ela fala, tem tudo a ver com o que eu acredito, sabe? E também foi a forma como você lida com a alimentação foi a forma como eu fiz para eu conseguir emagrecer, né? Então, né, eu te agradeço muito por topar estar aqui. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, por favor. Falar, né? Você é nutricionista, né? Mora em São Paulo. Pode se apresentar, fica à vontade para se apresentar para a gente, por favor. Bom, meu nome é Camille, eu sou nutricionista, eu sou pós-graduanda em nutrição esportiva e eu atuo na área principalmente de nutrição esportiva e de emagrecimento, com reeducação alimentar, ensinar as pessoas a lidarem melhor com a alimentação, com os seus corpos. Eu atendo numa clínica na Rua Doc Lobo, que é uma travessa da Paulista, e também faço atendimentos a domicílio, tanto na região central e zona leste de São Paulo, quanto também na cidade de Jundiaí. E é um prazer também participar dessa live com você, Camila. Imagina, o prazer é meu. Muito obrigada. Você, então, atende em São Paulo e o pessoal que mora em São Paulo pode ter acesso a você diretamente, né? E para quem não mora em São Paulo, você tem alguma forma de atendimento para as pessoas entrarem em contato com você? Então, eu atendo na cidade de Jundiaí, que é uma cidade próxima, mas fora isso, a princípio não, porque o Conselho Federal de Nutrição, ele não
não permite atendimento à distância. Então, a primeira consulta obrigatoriamente tem que ser presencial e o resto, o acompanhamento pode ser online. Ok. Isso é muito importante ser esclarecido, porque ainda mais agora se aproximando no final do ano, eu vejo muitos grupos de emagrecimento surgirem e as pessoas entram com a expectativa, né, do nutricionista passar uma dieta, né? E eu já conversei com vários outros nutricionistas e todos eles falam isso que você falou, né? Com os outros que eu conversei, falam isso que você falou. Então, eu acho muito bom deixar isso muito claro para as pessoas, para que elas entrem em programas de emagrecimento sabendo o que elas vão ter ali, né? Vão ter orientação, tirar dúvida, algumas dicas, mas o conselho de vocês não permite vocês passarem, né, qualquer tipo de dieta, né, individualizada de forma quando o atendimento não é presencial, não é isso? Isso. Em grupos de emagrecimento, a gente consegue dar um suporte, dar dicas, orientações gerais. Mas quando é alguma coisa específica, é só presencial, porque os organismos são diferentes, as pessoas são diferentes, o que serve para um não necessariamente serve para outra pessoa. Ok, perfeito. Então, que bom que né, você está alinhada, o que eu já ouvi, né, das outras pessoas está alinhado com o que você prega também, né? Que bom. Camila, o público principal que me acompanha é um público que deseja emagrecer. Sim. Né? Você falou que você também trabalha, né, com pessoas que desejam emagrecer. E uma questão muito comum das pessoas, que eu quero, né, representá-las aqui, tá? Então, uma questão muito comum das pessoas, eu vou falar algumas coisas e aí você pode, né, falando conforme você se sentir, né, conforme você quiser, tá? Mas, assim, umas questões, assim, muito comuns. O que comer no pré-treino, o que comer depois do treino, pós-treino, lanches, a questão do carboidrato, se é vilão mesmo ou se não é, né? Você pode esclarecer um pouquinho sobre essas dúvidas bem comuns que surgem nas pessoas, substitutos ao açúcar, né, ao doce. A pessoa fala assim, Camila, eu não consigo ficar sem comer doce, qual é a opção que eu tenho, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, por favor. Tá, então vamos lá. Pré e pós-treino têm benefícios diferentes. O pré-treino, você precisa de alimentos que te deem energia para você conseguir desempenhar um treino de forma boa, para você desempenhar bem no treino. E o pós-treino é para recuperar o seu músculo. Durante o exercício, o nosso músculo ele sofre microlesões. E para repará-las, a gente precisa de um aporte maior de proteína. Então, pré-treino é carboidrato, que é energético, e pós-treino, proteína. O pré-treino ele pode também ser composto por gordura, que também dá essa energia de forma efetiva, e com um pouco de proteína. Uhum. Mas, primordialmente, carboidrato. O que tem o carboidrato? É batata, são frutas, aveia, grãos em geral. E no pós-treino, a proteína são encontradas principalmente em produtos de origem animal, então carne, ovos, iogurte, queijos, ou alguns de origem vegetal, como as leguminosas, então feijões, ervilhas e etc. Ok. Opções de pré e pós-treino variam de acordo com o objetivo das pessoas. Então, quem tem um objetivo de hipertrofia tem algumas variações, dependendo tanto do seu hábito, tanto do horário que for esse treino. E para quem quer emagrecer, perder peso, tem outras opções, tá bom? O carboidrato, ele não é vilão de forma alguma. Agora, a gente vê muito isso de carbofobia. Todo mundo tem medo do carboidrato, acha que cortar carboidrato é a solução para tudo, mas não é. O carboidrato, ele é um nutriente super importante para diversas funções do nosso organismo. Ele dá energia tanto para as nossas células, principalmente as células musculares, as células cerebrais. Ele ajuda na concentração, ele melhora o bom humor, dá a sensação de bem-estar, então ele não pode ser cortado. Essas dietas
low carb, elas não cortam carboidrato, elas diminuem a quantidade e a qualidade desse carboidrato. É um carboidrato proveniente mais de vegetais, de fontes que têm mais fibras do que os carboidratos que a gente chama de refinados, que são aqueles que têm poucas fibras e que passaram por um processo de refinação pela indústria. Ok. Pode falar. Não, pode falar. Eu ia pedir para você dar alguns exemplos de carboidratos refinados e não refinados. Tá. Então, no universo dos carboidratos, a gente tem dois tipos. Os carboidratos simples e carboidratos complexos. Os carboidratos simples, eles são aqueles que são refinados. Então, é o açúcar, é o arroz branco, a farinha. E os carboidratos complexos são aqueles que são mais ricos em fibras e têm um índice glicêmico menor, que está presente na batata doce, nos cereais, aveia, chia, linhaça, arroz integral. Então, a diferença dos carboidratos estão na quantidade de fibras e no índice glicêmico. O que é esse índice glicêmico? O índice glicêmico é a velocidade com que o nosso organismo absorve esse carboidrato. Então, se ele absorve de forma rápida, é carboidrato simples, de alimentos refinados pela indústria. Se ele assimila, absorve esses carboidratos de forma gradual, são alimentos ricos em fibras, são os carboidratos complexos. Deu para entender? Deu. Alguém que está aí, tô vendo que algumas pessoas já entraram, a Cristiane está aí, Roseli, a Ana, o Wendel, a Renata. Vocês têm alguma pergunta para fazer para a Camille? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, façam assim, ó, que eu vou abrir o microfone de vocês, tá bom? Alguém, por enquanto, tem alguma pergunta? Roseli. Deixa eu abrir o microfone da Roseli. Roseli, está ouvindo a gente? Eu queria saber... Eu queria saber a respeito da mandioca. Ele é um carboidrato, mas qual a diferença da mandioca, que é o aipim, para a batata doce? Tem muita diferença? Qual que é o melhor? Não tem muita diferença. Os dois podem ser consumidos em situações similares. Você só tem que se atentar à quantidade e à forma de preparo. Então, normalmente, as pessoas que costumam fritar os alimentos, o índice glicêmico dá uma aumentada. Então, alimentos sempre cozidos ou assados. Mas os dois são similares. Pode consumir tanto a batata doce quanto o aipim. Ah, então tá. É porque eu não frito, mas eu tenho consumido mais a batata doce por causa diz, né, que a mandioca contém mais caloria do que a batata doce. Na verdade, o que a gente tem que prestar atenção não são as calorias, e sim os benefícios que o alimento pode trazer. Então, a batata doce, tanto quanto a mandioca, elas trazem bastante benefícios. Além dos carboidratos, elas têm vitaminas e minerais, e elas devem sim ser incluídas na nossa alimentação. Só tem que se atentar à quantidade. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Roseli. De nada. Legal. E aí, por falar em mandioca, o que você tem para falar para a gente, Camille, sobre a famosa tapioca, né? Hoje está muito comum a tapioca e eu vejo muitas pessoas, quando as pessoas me procuram, elas falam assim, Camille, eu estou fazendo tudo direitinho, mas eu não estou conseguindo emagrecer. E aí, quando eu vou conhecer um pouco mais sobre os hábitos das pessoas, eu percebo que, por exemplo, ela fala, eu troquei o pão pela tapioca, mas a quantidade de tapioca que a pessoa consome é uma quantidade altíssima, né? Então, o que você pode falar sobre isso para as pessoas começarem a ter essa conscientização, que não é simplesmente trocar um alimento, né? Mas se conscientizar também sobre a quantidade de alimento e, principalmente, o que ela vai colocar no recheio dessa tapioca, né? Porque você substituir o pão pela tapioca, mas colocar recheios muito calóricos, né? E aí pensando, né, em calorias ruins, né?
sem nenhuma fonte de proteína, enfim, a pessoa acaba achando que está fazendo certo, porém, na verdade, acaba não emagrecendo e muitas vezes até engordando e se iludindo, né, de que continuar com aquela alimentação, continuar com aquela substituição vai levar algum dia ao emagrecimento. E não vai, a gente sabe que não vai, né? Então, o que você pode falar um pouquinho sobre isso? A tapioca, ela é um carboidrato refinado também, igual ao na moda agora, né, pelas questões da alimentação sem glúten. Então, a tapioca, ela não tem glúten. Se você comparar, uma colher de sopa de tapioca é equivalente a um pão de forma. Então, as pessoas que colocam 4, 5 colheres de sopa na tapioca é como se estivessem comendo 4, 5 pães. E não é legal. Então, a tapioca, o que você tem que prestar atenção é na quantidade que você vai fazer. Se possível, acrescentar um grão para deixar ela um pouco mais integral. Então, por exemplo, acrescentar chia, linhaça, aveia, amaranto na massa. E prezar por recheios nutritivos. Então, colocar um ovo, um queijo, ou então colocar bastante vegetais. Dá para brincar bastante com os recheios. Quem gosta, a pasta de amendoim integral, desde que preste atenção na quantidade também, porque a pasta de amendoim, ela é uma gordura. Apesar de ser gordura boa, em excesso ela também vai te engordar. Então, sempre se atentar à quantidade e qualidade dos alimentos que você vai utilizar para rechear. Mas deixar claro que a tapioca e o pão são alimentos similares. A tapioca não é o super mocinho e o pão não é o super vilão. Perfeito. E aí, já falando sobre o pão, então, porque muitas pessoas substituem, né, o pão pela tapioca por conta do glúten. Sim. Né? Qual que é a sua percepção dessa dieta agora restritiva ao glúten que muitas pessoas estão adotando? A dieta sem glúten, ela é indicada para pessoas que têm doença celíaca, alguma intolerância ou alergia leve ao glúten e para quem tem doenças autoimunes ou doenças de pele. Normalmente, são para essas pessoas que a alimentação sem glúten é indicada. Para quem não tem necessidade de se retirar o glúten da dieta. O que as pessoas falam que emagrece é porque o que tem o glúten? Tem o bolo, tem o pão, tem o macarrão. E aí, quando você retira todos esses alimentos que são calóricos, você acaba emagrecendo. Mas não significa que é o glúten que está te fazendo emagrecer ou engordar. E sim, os alimentos que você está escolhendo. Quando você faz escolhas melhores, a sua alimentação tende a melhorar. Qualidade de vida, emagrecimento, uma coisa puxa a outra. E essa questão de que o glúten incha o corpo, né? Causa inchaço. Isso pode causar algum tipo de intolerância? Para quem tem algum tipo de intolerância, ele causa distensão abdominal, o intestino trava ou às vezes solta demais. Em alguns casos pode chegar a dar urticária na pele, mas pessoas que estão acostumadas a comer, que são saudáveis, não tem nenhum problema de saúde, nenhuma alteração nos exames, não tem necessidade e não tem motivos assim reais para retirar o glúten. Se é uma coisa que você está acostumado a comer, que você gosta e sua alimentação como um todo é saudável, não tem por que ser retirado. Ok, perfeito. Você tocou num ponto que também muitas pessoas me perguntam sobre o intestino, né? Principalmente intestino preso, né? Isso é muito comum mesmo das pessoas me falarem. Normalmente elas falam quando elas estão no privado comigo, né? Porque é um assunto que é quase como um tabu, que as pessoas não falam sobre isso, né? Sobre intestino preso. As pessoas têm dificuldade em falar sobre isso, em assumir, né, que tem intestino preso, e aí acaba não pedindo, não tendo orientação e não tendo informação adequada para poder melhorar esse problema, né, porque o intestino preso é um problema, né, além de dar mal-estar, né, o intestino é uma parte muito importante do nosso organismo por ser uma das principais regiões dos órgãos, da região não, órgão que produz a serotonina, né, que é o neurotransmissor que nos dá a sensação de bem-estar. Acontece que eu vejo muitas pessoas querendo fórmulas
para melhorar o intestino. Né? Então, Camila, me fala o que é bom para melhorar o meu intestino. Só que eu percebo muito que se a gente considerar o intestino como vamos pensar aqui, uma bacia com água, né? E a gente quer esvaziar essa bacia, né? Para esvaziar essa bacia, a gente pode fazer um furo nela, né? Para poder ela esvaziar. Porém, se ela estiver debaixo de uma torneira em que ainda estiver caindo muita água além do que a bacia está esvaziando, ela não vai esvaziar nunca, né? E eu vejo isso, essa comparação que eu faço com a água na bacia, eu vejo muito isso nas pessoas, né? Elas querem fórmulas, querem dicas, querem receitas para melhorar o intestino preso, porém continuam consumindo alimentos que provocam a retenção, né? Você vê isso também nos seus atendimentos? O que você fala para essas pessoas? Sim, eu diria que 70%, 80% dos meus pacientes chegam no consultório com algum problema no intestino. Normalmente, uma constipação, intestino mais preso. O intestino, a gente costuma dizer que ele é o segundo cérebro. Então, se ele não funciona, nada funciona. As pessoas que a gente costuma dizer que estão enfesadas, é real, porque quando você não consegue ter um esvaziamento intestinal adequado, você tem mau humor, os nutrientes eles não são bem absorvidos, então não adianta você tomar um monte de vitamina, que isso não vai ser aproveitado pelo nosso corpo. E para isso, não precisa de fórmulas milagrosas. É bem simples, na verdade. O que você tem que fazer é prestar atenção com os alimentos que você já consome. Quanto mais alimentos industrializados, cheios de corante, conservante, glutamato monossódico, açúcar, muito sal, o intestino ele não aguenta, ele é sensível. Então, tem que ser retirado esses alimentos que não são tão legais da nossa alimentação rotineira, não que você nunca mais vai consumir na sua vida, mas que não seja uma coisa todo dia, todo final de semana. E uma coisa que as pessoas esquecem e é muito importante é a ingestão hídrica, consumo de água. Não adianta se encher de fibras se você não hidratar esse bolo fecal. Então tem que prestar atenção no consumo de água e bastante frutas, verduras, legumes, alimentos integrais. Tudo isso, se você conseguir juntar consumo de água adequado com o consumo de alimentos ricos em fibras, o seu intestino vai funcionar normalmente e não vai ser mais um problema. Então, além do seu bom humor, do seu humor melhorar, você também vai ter uma assimilação melhor dos nutrientes que você consome. E aí você vai estar mais nutrido e mais saudável. E muito provavelmente vai ter necessidade de comer menos, né? Em menos quantidade, Isso. você vai estar mais nutrido, né? Quanto mais fibras você consome, as fibras dão saciedade. Então, você tem menos vontade de comer, menos fome e, consequentemente, você acaba emagrecendo também. Uma coisa puxa a outra. Sim, sim. E uma outra questão que também é muito perguntado é sobre inchaço, né? Sobre a retenção de líquidos. Além do sal, que todo mundo fala, né? Que o sal é o grande vilão, né, na questão da retenção de líquidos, que mais que está no nosso consumo do dia a dia, que muitas vezes passa despercebido por a gente? São alimentos industrializados. Basicamente, todos os alimentos industrializados, eles causam retenção hídrica. Não só retenção, quanto inchaço por inflamação. Quando a gente consome muitos alimentos industrializados, nosso organismo vai ficando mais inflamado. E uma das etapas da inflamação é o inchaço. Então, você fica mais retido mesmo. E quando me perguntam o que fazer para melhorar o inchaço, melhorar a alimentação e, novamente, hidratação. Beber bastante água. Quanto mais água você bebe, mais água você elimina. E tem algumas outras estratégias, como chás, etc. Mas chás também são coisas mais individuais, porque tem algumas pessoas que não podem tomar todos os tipos de chás. Então, aí é uma orientação mais individual. Ok. E sobre chá, eu vi uma resposta que você deu no grupo, né, essa semana, que eu achei muito interessante. Você falou chá sem ser adoçado, né? Obviamente, porque o adoçante, ou então o açúcar, ele prejudica a biodisponibilidade como é que você falou lá no grupo?
É dos fitoquímicos. Dos fitoquímicos do chá, né? Isso. Os chás, eles são plantas, são ervas, e eles têm vários fitoquímicos que são componentes que vão exercer o papel que a gente precisa. Então, tem alguns que servem para melhorar a digestão, outros que são diuréticos, que dão energia, que são calmantes. E tanto o açúcar quanto o mel, o melado ou os adoçantes naturais ou artificiais, eles interferem nessa biodisponibilidade mesmo. Então, não adianta nada você tomar uma xícara grande de chá querendo um benefício específico e, ao mesmo tempo, diminuir essa absorção. Não faz sentido. Então, os chás, principalmente chá, não pode ser adoçado com nada. Ok. E você indica algum chá assim, específico para auxiliar na retenção de líquido? Chás diuréticos. Então, cavalinha, hibisco, erva mate, chá verde, todos esses dente de leão têm um potencial diurético legal, mas você tem que se informar porque chá não é para todo mundo. E uma coisa importante de se dizer, duas coisas importantes, aliás. Tem pessoas que tomam 1 litro, 1,5 litro de chá que substitui o chá pela água. Isso não é legal, tá bom? Porque o chá, por ele ser diurético, ele te faz perder líquido. Junto com esse líquido, você perde minerais. Então, potássio, sódio, que são importantes para o funcionamento do organismo. E isso não pode acontecer. Sem contar que o chá, ele não entra na conta da água, nunca. Então, você tem que tomar os seus 2 litros, mais ou menos, de água por dia, sem contar os chás. Então, uma coisa não substitui a outra. Então, chás, normalmente, no máximo, até 500 ml por dia. Não ultrapassar isso. Tá. Essa orientação serve também para água aromatizada? Não, a água aromatizada não tem problema, Okay. tá bom? A água aromatizada, ela vai dar alguns benefícios. O principal é mudança de gosto. Ela não vai soltar tantos fitoquímicos, tantos nutrientes quanto uma infusão. Então, não tem problema. A água aromatizada é uma forma de estimular o consumo de água, alterando o sabor dela. Ok, legal. Eu bebo bastante água e eu gosto muito também de água. Eu gosto de líquidos em geral. Eu gosto muito de água, eu gosto de chá. E também gosto da água aromatizada. Eu acho que dá um... dá um saborzinho, né? Estimula, né? É ótimo. Aliás, por falar em água, e água com gás, hein? Água com gás, assim, depende. Quando tem águas que são naturalmente gaseificadas. E aí essas são legais. Não que a água que a gente compra no mercado faça mal, ela não dá celulite, ela não estufa, assim, não deixa o intestino maior, já ouvi várias coisas, não tem esse problema. O que a gente preza sempre é, quanto mais natural, melhor. Então, essas águas que vão para indústrias e estão gaseificadas artificialmente, não são o melhor dos mundos, mas não tem problema. Não é isso que vai te fazer mal, digamos assim. Então, sempre, se for optar, se puder ter esse poder de escolha, optar por uma água gaseificada naturalmente, se não, pode tomar a água gaseificada artificialmente, mas não todos os dias, não os 2 litros indicados. Então, para ser um momento ou outro, não tem problema, desde que não seja os 2 litros. Ok. A água com gás eu gosto também, e eu lembro que quando eu estava mudando a minha alimentação, mudando os meus hábitos, a água com gás ela foi um artifício que eu usei para substituir o refrigerante. É ótimo, se você pingar limão, fica parecido com refrigerante e muito mais saudável. E aí espremi o limão, porque a água com gás tem o gás, né, dela, e dá a sensação na boca, né, da textura, né, da água semelhante ao refrigerante. Então foi uma coisa que eu usei para mim, que para mim fez muito bem. E hoje, né, o refrigerante é realmente uma coisa muito, muito, muito rara e nem sinto falta, enfim. E a água com gás eu tomo de vez em quando com limão espremido, que eu gosto. Ótimo. Na verdade, tudo é questão de hábito, né? No começo, quando, por exemplo, o refrigerante, você vai retirar o refrigerante, é a pior coisa, você só pensa no refrigerante, mas aos poucos, quando você vai persistindo e mantendo a sua posição de diminuir,
se torna uma coisa natural. Chega num momento que você não sente mais essa vontade, né? Então é uma coisa importante, persistir no que a gente quer. Legal. Hoje eu tenho um grupo no WhatsApp que ele se chama Jornada do Emagrecimento, né? É um grupo gratuito, inclusive, que vocês que estão assistindo, vocês podem entrar se vocês desejarem. E lá no grupo hoje, quando eu estava anunciando essa live, eu divulguei uma foto minha, né, de quando eu tinha sobrepeso e uma foto hoje. E aí várias pessoas né, se manifestaram, enfim. E aí uma pessoa perguntou bem assim, Camila, eu emagreci 25 quilos, né? E aí uma pessoa perguntou, Camila, quanto tempo você demorou para emagrecer 25 quilos, né? E aí a minha resposta para ela foi a seguinte, eu demorei 25 anos fazendo errado e 3 anos fazendo certo, né? Porque o que são esses 25 anos? Quando eu achava que fazia tudo certo, porém hoje eu entendo que não era o certo, e era por isso que eu não emagreci, ou quando eu emagreci eu voltava a engordar, né? E eu vejo também as pessoas, né, como eu disse anteriormente, falando, Camila, eu faço tudo certo, mas eu não consigo emagrecer. Nos seus atendimentos, Camila, o que você percebe assim que as pessoas acham que estão fazendo certo, porém não estão? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu sempre fiz atividade física, eu sempre gostei de fazer atividade física, e eu vivia de dieta, né? Porém, e aí eu não entendia porque eu não emagrecia. E aí, uma das coisas que eu lembro que eu fazia na época, além de comer pão, né? Eu comia pão mais de uma vez por dia, e isso foi uma coisa que eu realmente reduzi bastante. Eu consumia pouca proteína, pouca gordura, né? Então, minha alimentação era basicamente salada e pão, né? Comia outros tipos de carboidrato, arroz, feijão, mas assim, eu comia pouquíssima proteína e pouquíssima gordura. E uma coisa que eu fazia também, que hoje eu percebo que certamente me dificultava emagrecer na época, era o meu café da manhã e a minha última refeição do dia, né? Que eram sempre muito concentradas em carboidratos refinados, né? O que você vê nos seus atendimentos né, de pessoas que relatam que consideram que estão fazendo certo, mas que não conseguem emagrecer? Você pode me dar alguns exemplos? Claro, o que eu vejo muito são que as pessoas, elas ainda são muito enganadas por esses alimentos que são vendidos como saudáveis e na verdade não são. Então, pessoas que vivem à base de bolachinhas integrais, de peito de peru, de gelatina, achando que estão comendo bem e na verdade não é assim. Pessoas que não sabem como montar o prato, então normalmente ou cortam algum macronutriente, que é o carboidrato, ou a proteína, ou a gordura, então acham que estão comendo balanceado, mas extrapolam em um. O segredo é você saber balancear o seu prato. Então, uma porção adequada de proteína, uma porção adequada de carboidrato, uma porção adequada de gordura. Não tem que excluir nada. É tudo questão de equilíbrio. E, fora isso, quantidades. Como você falou, como a gente já conversou sobre a tapioca. Tem pessoas que falam, não, eu só como uma tapioca. E aí você vai ver a tapioca tem 5 colheres. E aí, quando você faz o cálculo, é um cálculo absurdo de carboidrato refinado, e aí vão lá e recheiam com peito de peru e acham que estão super saudáveis e na verdade não. Então, o ideal é você sempre saber a fonte dos seus alimentos, saber ler o rótulo para ver o que você está consumindo, entender o que você está consumindo e saber de onde vem o carboidrato, de onde vem a proteína, quais são as fontes, quais são as fontes de gordura. A gordura também não é um vilão, mas também não é a salvação da humanidade, tem que ser balanceado. A gordura ela tem que ser proveniente de alimentos, a gordura natural dos alimentos, não a gordura dos alimentos industrializados. Então, é tudo uma questão de conhecimento. Você conhecer de onde vêm os macronutrientes que você está consumindo e de conhecer os industrializados que você está comendo. Será
que o bacon que você acha que é super saudável é bacon mesmo? Será que não tem um monte de conservante, um monte de aromatizante, de glutamato realçador de sabor? Então, tentar prezar pelas coisas naturais, alimentos naturais, desembalar menos e descascar mais, que a gente costuma dizer. É um segredo. Eu adoro essa máxima, né? De desembalar menos e descascar mais. E Isso. em relação a isso, há uma ilusão das pessoas de que fazer uma alimentação saudável é caro. Na verdade, quando a gente coloca na ponta do lápis, sai muito mais barato do que comer alimento industrializado. Né? Muito mais barato, não tem nem comparação, né? E há essa ilusão, né, de que se alimentar bem, se alimentar saudável, natural, vai acabar gastando mais e na verdade, isso é uma ilusão. Na verdade, eu creio que isso é, inclusive, uma forma da mente para botar a pessoa, né? Não mexe com isso não, porque você vai acabar gastando mais, né? Isso. Se você for prestar atenção, aqui, o que as pessoas consideram saudáveis hoje em dia é aquele produto diet, aquele produto zero, aquele produto diferente. E o que a gente tem que entender é que alimentação saudável não é baseada em produtos, e sim em alimentos, naquilo que vem da natureza. Então, você fazer uma feira é muito mais barato do que você ir comprar vários produtos diet, zero e o que for. Então, tem que prestar atenção que base da alimentação é sempre comida e não produto. Perfeito, perfeito. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Ana quer fazer alguma pergunta? A Ana é bem ligada na alimentação. Deixa eu abrir seu microfone aqui, Ana. Ok. A gente não está te ouvindo. Ah, você está sem microfone? Ah, que pena. Então tá bom. Se você quiser escrever, tem um chat aqui, tá? Se você quer escrever no chat, se alguém quiser escrever alguma pergunta, tem um chat aqui. Deixa eu mandar um oi aqui no chat. Pronto, mandei um oi aí no chat para vocês. Ok? Ok. Roseli, a Elaine está aí também, Renata Chaves está aí, Marlene, Wendel, Cristiane. Alguém quer fazer alguma pergunta? O pessoal tá meio tímido, Camille. Certamente hoje tá aparecendo, né, a imagem deles. Esse formato aqui é um formato um pouquinho diferente, né? Normalmente as lives no Facebook são... a pessoa apenas escreve, né, as perguntas. Aqui não, aqui a gente tá se vendo. Cara a cara, né? Cara a cara. Eu adoro essa forma porque eu acho que é uma interação muito mais próxima, né? Opa, a Roseli tá levantando a mão desesperada. Calma, eu vou abrir seu microfone, vamos lá. A respeito da gelatina, que ela falou, o que tem a gelatina? Por que as pessoas erram em comer gelatina? Bom, a gelatina, ela é vendida como um alimento saudável, mas na verdade ela é composta por calorias vazias. O que isso significa? Ela tem uma quantidade de calorias baixas, mas essas calorias não são provenientes nem de vitaminas, nem de minerais, elas não agregam nenhum benefício ao nosso organismo. Fora isso, para dar a cor da gelatina, para dar o sabor da gelatina, são adicionados muitos corantes, muitos aromatizantes. E essas adições das indústrias, elas desregulam o nosso metabolismo. Então, pessoas que consomem muitos alimentos industrializados, muitos antes, que a gente chama corante, adoçante, saborizante, aromatizante, elas tendem a ter uma queda de metabolismo. Então, o metabolismo funciona mais devagar e a perda de peso fica mais difícil. Então, além de não ter nada bom, ela ainda atrapalha o nosso processo de emagrecimento. E é verdade que é feito de restos de animais? Na verdade, ela é feito o que deveria ser feito normalmente de articulações. Então,
articulações bovinas ou então das aves, mas a gente não consegue saber de onde vem a matéria-prima da gelatina que a gente está consumindo. E a incolor? Aquela sem sabor, aquela seria o melhor? Seria menos pior. O que você pode utilizar para fazer uma gelatina que seja mais saudável, que dá a mesma consistência, é a goma xantana. A goma xantana ou a goma guar, elas são provenientes da natureza e ela faz a gelatina como o pozinho que a gente compra no mercado. E aí é uma opção sem nenhum aditivo industrial. Ah, tá. Então, tá bom. Obrigada. Obrigada, Rosélia. Valeu. Camila, surgiram duas perguntas aqui no chat, né? A Ana tá parabenizando a gente, a Camila e a Camila, quase já. E ela está te perguntando o seguinte: o que você diz acerca do suco de laranja natural? Depende. A laranja é um alimento ótimo que deve ser consumido. Quando você está no processo de emagrecimento, tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque quando você chupa uma laranja, você chupa uma laranja. Para você fazer um suco, você utiliza 3, 4. Então, a quantidade de calorias é muito maior. E aí, isso pode ser que atrapalhe em algum momento. Agora, por exemplo, se você vai utilizar um suco de laranja como um pré-treino, é uma boa opção. Então, você precisa saber para quem é esse suco e em qual momento ele vai ser utilizado. A princípio, é uma boa opção, mas não para todo mundo. Uhum. E água de coco pré-treino também é legal? Também é legal. A água de coco, além dela ter uma quantidade de carboidratos legal, normalmente não só ela, porque apesar de ter carboidrato, não é o suficiente para a maioria das pessoas, então sempre acompanhar alguma coisa. E ela tem eletrólitos, então ela tem sódio, potássio, vitaminas, minerais, que auxiliam a melhorar o desempenho no treino e a reidratar. Então, pessoas que utilizam do Gatorade ou de outros isotônicos, a água de coco é um substituto melhor para hidratar e para dar energia durante o treino. Ok, legal. E a Renata está perguntando também o suco integral de uva, aqueles que compramos no mercado em garrafa. O que você diz deles? Primeiro que você tem que olhar o rótulo, porque em muitos sucos integrais da uva, eles colocam conservante. Então, o único ingrediente tem que ser o suco de uva e nada mais. Nenhuma sigla depois, nenhum conservante depois. Segundo que o suco integral, ele é super concentrado. Então, é como se você tomasse um boom de uvas de uma vez. O ideal é sempre dar uma diluída em água, mas é uma opção melhor. Ok. Camille, enquanto o pessoal vê se alguém tiver mais alguma pergunta, eu quero te apresentar um guia que eu fiz, que é um guia prático da jornada do emagrecimento, e esse guia aqui eu vou mandar para você, tá? Legal. Esse guia aqui é um guia que eu elaborei com técnicas de coaching para gerar autoconhecimento nas pessoas, para gerar reflexão, acerca da conscientização corporal, porque eu falo muito o seguinte, que emagrecer não é somente fechar a boca e se matar fazendo atividade física, né? Tem outras áreas que podem ser exploradas. Muitas vezes eu falo muito para as pessoas que me procuram, né, para emagrecer, que mudar a alimentação e começar a fazer atividade física, isso é o senso comum, né? Isso é o que normalmente as pessoas falam. Porém, pode ser que isso para a pessoa seja mais difícil de ser mudado, né? De repente começar se hidratando melhor, começar cuidando do seu corpo, começar a fazer declarações, né? Parar de falar mal do próprio corpo, parar de falar mal da sua alimentação, parar de falar mal né, que você não tem tempo para fazer atividade física, enfim. Então, eu trouxe, né, algumas técnicas aqui nessa apostila
essa apostila vai fazer parte de um programa de 90 dias, que é um programa, né, que eu criei, que é a jornada do emagrecimento, ela vai ser durante 90 dias. E as pessoas, além de receberem essa apostila, o programa consiste em 90 vídeos que ela vai receber meu. Tá? Legal. É bom para motivar, né? Sim, para estimular, para trazer a conscientização e assim ela ainda não está à venda, tá? Então eu vou mandar para você em primeira mão. Eu vou começar a venda dela somente na próxima semana, mas eu já estou presenteando algumas pessoas com ela e eu quero mandar para o seu endereço, eu vou pegar seu endereço para mandar para você. Tá bom? Muito obrigada. Acho que autoconhecimento é tudo, né? A gente se conhecer, se aceitar e se estar disposta a se incentivar. Esse é o primeiro passo para qualquer mudança. A mudança de pensamento para depois ter a mudança de atitude. Isso, então, acho que essa apostila vai ser incrível. Vai ajudar bastante. Legal, que bom. E aí depois a gente troca, você me passa o endereço para eu mandar para você, tá bom? Combinado. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para a Camille? Quem tiver, por favor, levanta a mão. E aí, quem está assistindo, eu quero te convidar agora a aparecer aí na câmera, abrir a câmera, para a gente poder tirar uma foto dessa live. Vocês topam? Quem tiver deitado, levanta. Quem tiver escondidinho, aparece. Ajeita o cabelo. Tô vendo a mulherada fazendo assim com o cabelo. A primeira coisa que a gente põe a mão para a câmera é o cabelo, né? É sempre o cabelo, né? Ajeita aí para tirar essa foto, para ficar bem legal a foto. Quem ainda não abriu, por favor, abra a câmera para a gente tirar uma foto e sair todo mundo. Deixa eu clicar aqui, peraí. Deixa eu ver como é que saiu. Pronto, todo mundo saiu sorrindo. Eu vou divulgar lá no Facebook para vocês, tá bom? E também esse vídeo está sendo gravado. Então, se você quiser convidar alguém para assistir, né? Se você recebeu alguma orientação que você acha interessante, e se você lembrou de alguém que não está aqui, né? Eu vou deixar o vídeo na íntegra para vocês lá na página do Facebook, para que vocês, caso queiram assistir novamente, tenham ficado alguma dúvida, podem assistir novamente e compartilhar com pessoas que vocês sabem que desejam emagrecer e que sozinhas não estão conseguindo, tá bom? Camille, você tem mais alguma coisa, alguma dica? Uma dica assim, fala, olha, emagrecer o que é emagrecer, hein? Emagrecer é mudança de vida, é qualidade de vida, é você estar feliz com o que você vê no espelho, é você poder desempenhar bem as suas tarefas diárias, você não ter nenhum problema de locomoção, você ter mais disposição tanto para o trabalho, quanto para brincar com os filhos, quanto para se divertir. Emagrecimento é uma forma de ser mais saudável, de ter uma qualidade de vida muito maior. E o emagrecimento, ele não é só um fator para você ser uma pessoa saudável, você tem que ter todos os seus parâmetros, todas as suas áreas da vida em sintonia. Então, espiritual, emocional, físico, mental. Quando tudo estiver em sinergia, o emagrecimento vai acontecer, a sua saúde vai agradecer também. Sim, perfeito. Perfeito. A gente está bem alinhada com... Você está bem alinhado com o que eu acredito também. Eu acredito que o emagrecimento para trazer para a gente liberdade corporal, liberdade de movimento, liberdade de você poder fazer o que você deseja, o que você merece, o que você precisa, né? E isso, eu falo muito com as pessoas que me falam bem assim, Camila, quanto que você acha que eu devo emagrecer? Depende, né? Quanto que você acha que você que é importante você emagrecer para que o seu corpo permita você fazer o que você gosta e o que você precisa de fazer, né, nas suas tarefas do dia a dia. Emagrecer é isso, né? Emagrecer para mim é liberdade corporal, né? E eu gosto sempre de falar, né, nesse tom,
usar esse tom para o emagrecimento, para tirar essa carga, né, que as pessoas têm de que emagrecer é simplesmente diminuir o número da balança ou perder medidas, né? Tem outras coisas por trás do emagrecimento e muito superiores a isso, né? Eu acho importante pontuar bem que a gente não pode se comparar com as outras pessoas. O nosso organismo tem o nosso tempo e a gente tem que ser a nossa melhor versão. Não é porque a sua amiga pesa 60 quilos que você também tem que pesar. Você tem que se sentir bem com o que você está vendo, com a sua disposição, seus exames todos ok, sua qualidade de vida, sua qualidade espiritual, emocional. Tudo isso tem que estar em sinergia, não é só um número e não é comparando com outras pessoas, assim, comparando com você mesmo. Perfeito, perfeito. Vocês querem fazer um comentário? Roseli, o que é emagrecer para você? Compartilha com a gente. O que é emagrecer para mim é a felicidade que eu estou sentindo. Nossa, eu estou me sentindo muito bem, eu estou me sentindo realizada. Não cheguei lá, mas os 8, 9 quilos que eu já perdi, tá me fazendo assim, como se eu estivesse renascendo, sabe? Eu aprendi muita coisa nesse tempo, aprendi muita coisa que eu estava assim, me escondendo, na verdade. Eu não estava vivendo, né? Eu só vivia dentro de casa, trancado, e hoje eu já estou indo em palestra, já estou indo em evento, coisa que eu não estava fazendo. E para mim está sendo uma maravilha. Eu estou amando. Legal. Que bom. Parabéns, Roseli. Parabéns. Obrigada por você estar na jornada com a gente. Muito obrigada. A Roseli tocou num ponto que eu acho muito interessante, que é o de se esconder, né? O sobrepeso, muitas vezes, ele é uma forma de se esconder de você mesmo, né? Quando você deixa de se relacionar com outras pessoas, deixa de ter vida social, deixa de fazer o que você gosta por conta do seu corpo, o que é isso? É uma forma de você se esconder de você mesmo. Você não está escondendo das pessoas, você está escondendo de você mesmo. Não é assim? É mesmo. Isso eu costumo dizer que conhecimento é libertador. Tanto o autoconhecimento, você saber quais são as suas limitações, o que você tem de bom, quais são principalmente os seus pontos positivos, porque normalmente a gente fica muito preso àquilo que a gente não gosta, aos nossos defeitos, às nossas dificuldades, e esquece tudo de bom que a gente tem, todas as qualidades, todas as pessoas boas que a gente tem ao redor, tudo que a gente faz de bem pelos outros. Então, isso também é muito importante e a gente não pode esquecer nunca. Legal, E quando o emagrecimento ele está ancorado, né, em questões positivas, né, ele se torna um processo muito mais fácil, né? Quando a pessoa fala bem assim, Camila, eu quero emagrecer para poder provar para o meu marido que eu consigo, para provar para alguém que eu consigo, ou então para parar de sofrer. O que é isso? É uma ancoragem em justificativas negativas, né? Então aqui fica uma dica para as pessoas, né? Para você descobrir o seu motivo real de você emagrecer e você ancorar o seu emagrecimento em um motivo real seu, né? Busque o que você tem de bom, o que você gosta de fazer, porque aí que está o caminho do seu emagrecimento, né? É aí, né? Quando tem até um autor que eu sigo ele, que é o Steve Harv Eker, que ele fala o seguinte: quando o nosso porquê é grande, né? Quando a gente tem um motivo muito grande, o nosso como fazer ele se torna pequeno, né? Então, ancorar o emagrecimento em algo positivo, em algo, né, em que realmente vai ser para você conhecer a sua melhor versão, né? E conhecer a sua melhor versão, não precisa você esperar emagrecer para você conhecer a sua melhor versão, né? Você pode ir conhecendo durante a jornada, né? O processo de emagrecimento ele se torna muito mais
prazeroso e muito mais leve, né? E lembrar sempre de comemorar, né? Comemorar e celebrar, né? Cada quilo emagrecido, ele deve ser celebrado, ele deve ser comemorado, né? E deve ser reconhecido, né? Isso mesmo, cada pequena vitória é uma vitória. Sim, é uma vitória. Pode menosprezar o que a gente está conseguindo. Com De certeza. passinho em passinho a gente sempre chega lá. É isso aí, é isso aí. Tá bom. Alguém tem algum comentário? Roseli tem algum comentário? Ana tem um comentário? Deixa eu ver aqui. Roseli está falando alguma coisa? Estou. Diga, amor. Olha só, o que eu acho interessante é que eu nunca... Para mim, café era tudo. Mas com um adoçante ou com açúcar, sempre eu amei café. E quando eu entrei nesse grupo, eu cortei o açúcar. Eu faço bolo para fora e de primeiro eu cortava as beiradas e estava cortando e estava comendo. Entendeu? E a partir do momento que eu decidi que eu queria emagrecer e que foi através da mente, né? Que você passou isso para mim, que a outra também passou para mim, menina, eu me transformei, porque desde o momento, eu não tomo um copo de refrigerante, eu não tomo um copo de suco, nem estou sentindo falta, não como arroz, não como macarrão, sabe? E estou amando, estou comendo, mas com prazer. Eu não estou comendo nada assim, tem que comer isso. Não, tudo que eu estou comendo, eu estou saboreando, eu estou gostando do que eu estou comendo. E não estou sentindo falta do doce, não estou sentindo falta da coxinha. Eu já fui em evento e foi agora há pouco tempo, numa nova academia que abriu, que tinha coxinha, que tinha tudo lá, eu não comi e não senti falta. Então, isso está sendo um aprendizado maravilhoso para mim, porque eu estou fazendo sem sofrer. Legal, tá? Legal. Parabéns, Roseli. Com certeza, dessa forma, você vai chegar no seu objetivo e eu quero estar lá com você para comemorar junto com você, tá? Amém. Obrigada. Pessoal, então, vamos finalizar essa live de hoje. Agradecer muito o convite, né? O aceite, né, da Camille de participar. Me esclareceu vários pontos. Eu tenho certeza, eu vou compartilhar esse vídeo né, nas redes sociais. Eu tenho certeza que algumas questões que você trouxe vai ajudar muitas pessoas que estão no processo de emagrecimento e muitas pessoas que estão no processo de emagrecimento, porém não estão conseguindo emagrecer, né? Então, você trouxe esclarecimentos muito importantes nesse aspecto para mim. Tá? Então, muito obrigada. Espero fazer outras lives com você, né, para a gente abordar outros assuntos, outros aspectos né, relacionados ao emagrecimento, e não somente emagrecimento, né, relacionado à nossa vida, ao nosso corpo e à nossa disposição, à nossa liberdade corporal, à nossa saúde, enfim. Então, fica aqui as portas abertas para você voltar quando você quiser. Se tiver uma ideia, Camila, vamos discutir isso, eu já topo, tá? E você vai receber aí o guia da jornada do emagrecimento, vai ser um prazer te enviar. E se você quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer tanto pelo convite, quanto pelo guia de emagrecimento, da jornada de emagrecimento. Acho que vai ser bem legal ter esse outro tipo de abordagem. A abordagem comportamental é muito importante em qualquer objetivo de vida que você tenha, não só no objetivo estético. E eu tô super feliz, acredito que tenha dado para esclarecer alguns pontos. E o processo de emagrecimento, ele tem diversos fatores, dá pra gente conversar assim por dias afins, assim, sem parar.
Então, espero em breve que a gente possa fazer outras lives e comentar sobre outras coisas, esclarecer outras dúvidas. Legal. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Camilo. Camilo, um grande beijo. Obrigada, pessoal. Muito bem, obrigada pela participação, Ana, Roseli, Wendel, a Cristiane, a Marlene, a Renata, e a você também que assistiu a nossa gravação. Pode colocar suas dúvidas, seus comentários aí no chat do Facebook, que na medida do possível a gente vai responder um a um, tá bom? Um grande beijo para vocês, tenham todos uma ótima noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.